Imagine que você acorda em um dia normal, liga a TV e descobre que tudo o que você aprendeu sobre o formato da Terra está errado, que ela é plana e não redonda. Como você reagiria? Essa é a pergunta que vamos tentar responder neste vídeo, explorando as consequências de uma possível revelação de que vivemos em um disco cercado por uma cúpula. Será que a gravidade funcionaria da mesma forma? E o clima seria diferente? E o que aconteceria se chegássemos à beirada do planeta? Fique ligado e descubra. A primeira consequência de uma Terra plana seria o colapso da ciência. Isso porque toda a ciência que conhecemos estaria errada, e teríamos que rever todas as teorias e leis que explicam o funcionamento do mundo e do universo. Isso abalaria as bases do conhecimento humano e colocaria em xeque a credibilidade de todas as instituições científicas, educacionais, governamentais e midiáticas que defendem a esfericidade da Terra. Seria uma revolução sem precedentes na história da humanidade, que mudaria completamente a nossa forma de ver o mundo e o universo. Mas como isso aconteceria? Quais seriam as implicações dessa mudança radical? Vamos ver alguns exemplos a seguir. A segunda consequência de uma Terra plana seria a alteração da gravidade. Se a Terra fosse plana, não haveria curvatura do espaço-tempo causada pela massa dos corpos celestes, como prevê a teoria da relatividade geral de Einstein. A gravidade seria uniforme em toda a superfície do disco, e não sentiríamos nenhuma diferença de peso se estivéssemos no centro ou na borda do planeta. Além disso, não haveria força centrífuga, que é responsável por diminuir a gravidade nos polos em relação ao Equador. A terceira consequência de uma Terra plana seria a mudança do clima e das estações. Se o Sol e a Lua circulassem sobre o disco terrestre, como alguns terraplanistas defendem, seria possível haver dias e noites, mas não as variações de temperatura e luminosidade ao longo do ano. Isso porque o ângulo de incidência dos raios solares seria sempre o mesmo em cada ponto da superfície, independente da posição do Sol. Assim, não haveria zonas climáticas como os trópicos, os desertos, as florestas e as regiões polares. Todo o planeta teria um clima mais ou menos uniforme, dependendo apenas da altitude e da proximidade com o mar. Mas não se preocupe, porque isso não vai acontecer. Porque a Terra não é plana. Porque a ciência não está errada. Porque existem evidências suficientes para afirmar que a Terra é uma esfera achatada nos polos, girando em torno do Sol e inclinada em relação ao seu eixo. Essas características explicam vários fenômenos naturais, como as estações do ano, os eclipses, as marés e as fases da Lua. A ideia de que a Terra é plana não é nova. Muitas culturas antigas, como os babilônios, os egípcios e os gregos, tinham essa concepção sobre o formato do nosso planeta. Mas com o avanço da astronomia, da matemática e da navegação, ficou claro que a Terra é uma esfera. Mas e se fosse o contrário? E se fosse revelado que a Terra é plana? E que tudo o que nos ensinaram sobre o espaço e o universo é uma mentira? Como seria o mundo nesse cenário? Como estariam as agências espaciais, a religião, a ciência e alguns aspectos gerais de empresas e ideias? As agências espaciais seriam as primeiras a serem questionadas e desacreditadas. A NASA, por exemplo, teria que admitir que nunca enviou nenhum foguete ou satélite ao espaço, que nunca pisou na Lua ou em Marte, que nunca explorou o sistema solar ou as galáxias distantes. Todas as imagens e vídeos que nos mostraram seriam falsificações ou simulações. Todos os seus projetos e missões seriam cancelados ou suspensos. Todos os seus funcionários e colaboradores seriam acusados de fazer parte de uma conspiração global para enganar a humanidade. Muitos seriam demitidos, processados ou até mesmo presos. A reputação e a credibilidade da NASA estariam arruinadas para sempre. A religião seria outro aspecto que sofreria uma grande mudança. Algumas religiões poderiam se sentir reforçadas pela revelação da Terra plana, pois isso poderia confirmar algumas de suas crenças ou escrituras. Por exemplo, alguns cristãos poderiam interpretar que a Terra plana é uma prova da existência de Deus e da sua criação. Outras religiões poderiam se sentir ameaçadas pela revelação da Terra plana, pois isso poderia contradizer algumas de suas doutrinas ou tradições. Por exemplo, alguns muçulmanos poderiam questionar como seria possível fazer a peregrinação a Meca se a Terra fosse plana. Outras religiões poderiam se adaptar à revelação da Terra plana,
buscando novas formas de compreender e explicar o mundo e o universo. Por exemplo, alguns budistas poderiam considerar que a Terra plana é uma ilusão ou um teste para alcançar a iluminação. A ciência seria outro aspecto que sofreria uma enorme transformação. Toda a ciência que conhecemos teria que ser revista ou descartada, pois estaria baseada em premissas falsas ou incorretas. Toda a física, a química, a biologia, a geologia, a astronomia, a meteorologia e outras áreas do conhecimento teriam que ser refeitas do zero, buscando novas teorias e leis que explicassem o funcionamento do mundo e do universo plano. Toda a tecnologia que depende da ciência teria que ser modificada ou substituída, pois estaria baseada em princípios errados ou ineficazes. Toda a educação que ensina a ciência teria que ser reformulada ou atualizada, pois estaria transmitindo informações falsas ou incompletas. Alguns aspectos gerais de empresas e ideias também seriam afetados pela revelação da Terra plana. Por exemplo, as empresas de turismo e transporte teriam que mudar seus mapas e rotas, pois estariam usando modelos errados ou distorcidos. As empresas de comunicação e entretenimento teriam que mudar seus conteúdos e formatos, pois estariam usando imagens ou conceitos equivocados ou fantasiosos. As ideias de progresso e desenvolvimento teriam que mudar seus objetivos e limites, pois estariam baseadas em possibilidades ou desafios inexistentes ou irreais. E você, o que acha disso tudo? Como você se sentiria se descobrisse que a Terra é plana? Como você se adaptaria a esse novo mundo? Deixe sua opinião nos comentários e participe da discussão. E se você gostou deste vídeo, por favor, clique no botão de gostei e se inscreva no nosso canal. Isso nos ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade para você. E não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Até a próxima!